Olá, boa noite! Sejam todas muito bem-vindas a mais um bate-papo aqui da Munhá Semijoias. É sempre motivo de muita alegria estar aqui compartilhando e falando de algo no qual eu sou apaixonado, sobre vendas. Mostrar para você que vender é o caminho mais curto para a prosperidade. Bruno, o que é prosperidade? Prosperidade é você ter uma vida digna, é você transbordar na vida de outras pessoas, é você gerar acesso a quem você ama. Isso é prosperidade. E a venda, ela te dá esse poder, te dá essa possibilidade. Isso é uma missão para mim, poder falar sobre esse assunto. Afinal, ter aprendido a vender mudou a minha trajetória. E hoje eu tenho muita alegria em poder compartilhar quais foram os caminhos que eu segui para poder ter resultado e viver de fato uma vida próspera. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Bruno Fernandes, eu sou especialista em venda direta. Durante muitos anos da minha vida eu vendi livros de porta em porta, eu vendi livros no semáforo, a verdadeira venda direta, a venda raiz, aquela que você tem que ir em busca do cliente, aquela que você tem que ter controle emocional, tem que ter persistência, tem que ter resiliência. Afinal, vender é isso. Se você ainda não desenvolveu uma mentalidade vencedora, uma mentalidade de crescimento, significa que você ainda não está preparada para realmente ter muito sucesso e prosperar nessa profissão que, na minha opinião, é a melhor profissão do mundo, tá? E mais do que isso, o que eu quero te dizer? Que eu quero mostrar para você qual que é o caminho para você ter resultado. Afinal, eu sei qual é a dor que você carrega, eu sei quais são as suas dificuldades, porque eu já vivi no dia a dia o que você vive. Então sejam todas muito bem-vindas aí. Quero que vocês me contem qual é a sua cidade, se é o primeiro treinamento, se é o segundo treinamento, ou se você está sempre conectado aqui com a gente. Já vi algumas pessoas perguntando, Bruno, me conte um pouquinho sobre como ser uma revendedora Munhá. Muito simples, é você clicar no nosso perfil, ali vai ter um link para você poder se cadastrar e a nossa equipe vai estar te avaliando para que você se torne uma revendedora de semijoias Munhá e venha fazer parte desse time de mulheres virtuosas, de mulheres que têm de fato alcançado sonhos e têm reescrito a sua história através das vendas de semijoias. O nosso tema de hoje é muito legal. É a venda que encanta, o mapa para conquistar e fidelizar clientes. Porque muito melhor do que vender é fidelizar, é encantar, é de fato formar um exército de mulheres que se tornem suas clientes, clientes fiéis e que de fato, te ajudem a alcançar objetivos e bater metas todos os meses. Vale lembrar que todos os nossos bate-papos, você tem o privilégio de estar concorrendo a R$500 em semijoias. Então, você que está aqui, o que você precisa fazer para concorrer a R$500 em semijoias? Primeiro passo, precisa estar na live até o final, porque no final do nosso treinamento eu passo qual é o exercício que você precisa aplicar para de fato estar concorrendo a R$500 em semijoias. Bruno, e se eu não ganhar? Não tem problema nenhum, vai chegar no final da live e você vai ficar feliz por ter adquirido conhecimento. O conhecimento é algo impagável. Quando você aprende algo e aplica, isso não tem preço. O conhecimento, ele é capaz de transformar. O conhecimento é capaz de fazer com que você viva coisas de maneira antecipada. O conhecimento, ele faz com que você sofra menos. O conhecimento, ele faz com que você persista, ele faz com que você se torne resiliente. Então o conhecimento, ele faz toda a diferença. Fique com a gente até o final, eu tenho certeza que vai ser uma live abençoada, uma live inspiradora. Para você estar participando aí, estar concorrendo a esses R$500,
o que eu preciso que você faça? Em primeiro lugar, coloque o dedo aí no coraçãozinho, mande essa live para no mínimo 10 pessoas, para que a gente consiga colocar muita mulher, muita gente dentro desse nosso bate-papo aqui e entregar esse conhecimento que vai ser um conhecimento muito valioso, tá bom? Tô vendo aqui algumas pessoas, a Dressinha tá por aqui, Lívia tá por aqui também, boa noite, Antônia Consultora, de Palhoça, Santa Catarina, Graziele Nunes, de Goiânia, Goiás, Terra Boa. Karine tá falando, ó, faz 3 dias consegui vender 5 peças, parabéns. A Paola tá na primeira videoaula aí também, seja bem-vinda, viu, Paola? Boa noite, Joedna Dantas, seja bem-vinda também. Vamos colocando o dedo no coração, vamos encaminhando essa live aí para o maior número de pessoas. Você é de Roraima, você tá longe, hein? Eu não estou tendo retorno, enviei os dados e ainda nada. Tenha paciência, Sabrina. Eu digo que tudo que é muito fácil a gente não dá valor. Então espere que a sua hora vai chegar. E eu entendo que quando você receber o seu mostruário, o seu pano, você vai dar o seu melhor. Você vai se entregar para de fato fazer com que essa oportunidade que nós vamos conceder a você, ela de fato valha a pena. E para ela poder valer a pena, você precisa fazer a sua parte. E eu já vou contar um segredo para você aqui, viu? Para quem tá entrando agora na Munhá, para quem tá começando a revender semijoias, algumas meninas que já participam com a gente aqui desses treinamentos, elas já sabem qual é o segredo que eu vou contar. Mas eu quero que vocês guardem esse segredo, tá? É um segredo que vai fazer com que você venda muito. Vai fazer com que você chegue ao final do mês e tenha batido a sua meta e tenha colocado dinheiro no bolso, tá? É isso que você quer, né? É por isso que você revende semijoias. É por isso que você nos procurou. Porque você tem sonhos, você tem objetivos, você quer ganhar dinheiro, você quer pagar suas contas, você quer viajar, você quer pagar a faculdade do filho, uma escola melhor. Enfim, não sei qual é o seu porquê, mas você precisa ter um porquê. O que você vai fazer para você ter muito resultado? Qual que é o segredo? O segredo é o seguinte, você precisa falar com o maior número de mulheres possíveis. Dentro do período que você vai ficar com o mostruário, se você falar com 10 mulheres, a chance de você ter resultado é muito baixa. Se você falar com 50 mulheres, a chance de você, né, ter bastante resultado aumenta de maneira significativa. Agora, se você mostrar as suas semijoias para 100 mulheres, eu tenho plena convicção que você vai chegar no final do mês e vai ter muito resultado. Mesmo não tendo técnicas, mesmo sendo a sua primeira vez, não tem nada que supere o esforço. O segredo das vendas é isso, é você falar com o maior número de mulheres possíveis. Esse é o segredo para você poder ter resultado. Mas eu tenho certeza que tem gente que está me ouvindo aqui que está falando, nossa, Bruno, eu achei que você fosse trazer uma fórmula mágica. E pelo fato de ser algo tão simples, a maioria não coloca em prática. E é por isso que são poucas mulheres que vivem o extraordinário. O que é viver o extraordinário? É você viver uma vida diferente. É você realmente acessar coisas que você não acessava. É você acessar coisas que os seus pais, os seus avós não tiveram o privilégio de acessar. E o que é isso, Bruno? Acessar coisas. É você viver uma vida abundante. Quero viajar, quero conhecer um outro país. Você ter esse privilégio. Quero poder pagar a faculdade para um filho. Isso é acesso. Isso é viver coisas especiais. Quero poder ajudar uma pessoa. É você ter essa oportunidade. É chegar no final do mês, você não ter preocupação. Nossa, será que eu vou ter dinheiro para poder pagar o cartão de crédito? Ou às vezes eu tô falando com alguém que nem tem mais cartão de crédito, né? Que o nome negativou, que já não tem mais crédito na praça. Não tem problema, a venda pode mudar o seu jogo. Mas para isso, você precisa fazer o quê? Precisa fazer a sua parte. Você precisa falar com muitas e muitas mulheres. Esse é o segredo. Coloque em prática e depois você volta aqui e me cobra. Se você falar com 100 mulheres, abrir o seu mostruário, mostrar suas semijoias para 100 mulheres, eu, Bruno Fernandes, tenho plena convicção de que você vai bater a sua meta e vai realizar os seus sonhos através das semijoias, beleza? Combinado? Então vamos lá pro nosso treinamento. A Enila tá por aí também, tudo bem, Enila? Seja bem-vinda. A Enila tá sempre comigo aí, é futura empreendedora, já é uma empreendedora, né? Do segmento aí de semijoias, uma mulher incrível. Logo, logo quero te chamar para você participar mais uma vez comigo aqui do nosso bate-papo, hein, Enila? Vai ser incrível. Mas então vamos lá, gente. Qual que é o assunto que nós vamos abordar hoje? Hoje eu vou trazer para vocês um mapa, né, para você poder conseguir conquistar e fidelizar e encantar as suas clientes. Venda é encantamento. Se você consegue encantar, você vende mais. Se você encanta, você fideliza. E se você encanta, você prospera.
Então você precisa ficar nessa live para poder aprender qual é o mapa que você precisa seguir para de fato ter resultado. Então, o mapa do encantamento. O que é o mapa do encantamento? Encantar é conduzir o cliente por um caminho inesquecível, onde cada passo aproxima mais da conquista. Conseguiu entender essa frase? Encantar é conduzir o cliente por um caminho inesquecível. Bruno, fale um pouco mais sobre o que é isso. O que essa frase ela quer dizer? Você, quando é atendido por uma pessoa que do outro lado, né, é nítido que ela tem preparo, é nítido que ela entende sobre vendas, que ela tem técnicas e que ela conduz aquela negociação de uma maneira extremamente profissional. Isso gera encantamento. Quando você consegue realmente ter entusiasmo. O que é o entusiasmo? O entusiasmo vem do latim e ele quer dizer paixão ardente por algo. Quando você se torna uma apaixonada por vendas, quando você começa a ter resultado, você transmite entusiasmo. Entusiasmo é energia. A pessoa que está do outro lado, ela percebe que você é diferente, que você tem brilho nos olhos, que você tem fome de vender, que você tem fome de vencer. Ontem eu postei no meu Instagram uma frase que ela diz o seguinte: quem vende, vence. Eu acredito demais nessa frase. E quando você tem essa mentalidade, você consegue fazer com que o seu cliente, a sua cliente, ela seja conduzida por um caminho inesquecível. Quando você finaliza o seu processo de vendas, ela tem que ter aquela sensação de que ela quer mais, aquela sensação de que ela quer ser atendida por você novamente, que de alguma maneira você entregou a mais, que de alguma maneira você encantou aquela cliente a ponto de ela não ter coragem de comprar com uma outra pessoa. E a gente vai ensinar dentro dessa live, desse nosso bate-papo, como você fazer isso com excelência, tá bom, gente? Então vamos lá, o que eu preciso que vocês façam? Coloca o dedo aí no coraçãozinho, vamos fazer essa live aí alcançar mais pessoas. Coloca o dedo aí no aviãozinho para você poder, né, realmente trazer mais pessoas para esse nosso bate-papo. O Ramon também vai mandar uma mensagem lá para Jaque. Ramon, pede para ela, por gentileza, mandar para a gente lá nas comunidades a live, joia? Então vamos lá. Jornada, cada venda é uma jornada em um mapa, tá? Entenda isso. Você tem um mapa e cada venda é uma jornada desse seu mapa. A navegação, existem trilhas e pontos de conquista. Experiência, crie momentos memoráveis do primeiro contato à fidelização. Então vamos lá, quais são os 5 marcos do ponto de encantamento? Então no mapa, o primeiro é a chegada, que é aquela conexão imediata, impactante, que a gente vai aprofundar em cada um desses tópicos, tá? Tópico 2, a trilha, a descoberta de necessidade e sonhos. A gente vai estar aprofundando nisso também. Ponto 3, a ponte, a criação de desejo emocional. Quarto é o castelo, que é a apresentação encantadora e quebra de objeções. E o quinto é a coroação, o fechamento surpreendente e fidelização. Então vamos lá, vamos falar primeiro da chegada. A chegada dentro do nosso mapa de encantamento nada mais é do que a conexão imediata com a sua possível cliente. Você precisa se conectar e já gerar um impacto. Ninguém se encanta pelo comum. O impacto, ele começa nos 10 primeiros segundos. Os 10 primeiros segundos, eles ditam o que vai acontecer nos próximos minutos. Bruno, fale um pouco mais sobre isso. A maneira como você aborda, a maneira estratégica como você fala, a maneira como você usa a criatividade, isso faz com que você crie esse primeiro momento e já de primeiro, né, consiga gerar uma conexão. A conexão, o que é a conexão? É a pessoa que está do outro lado, ela gostar de você. Bruno, mas é pouco tempo para ela gostar de mim. Não, isso é inconsciente. O inconsciente daquela pessoa já se conecta. Se conectando, você já deu o primeiro passo em relação ao ponto final. Qual que é o ponto final? É o sim da cliente para você poder realmente vender a semijoia. Eu coloquei aqui, ó, surpreenda, use abordagens únicas que a cliente nunca ouviu antes. Então, você precisa parar, às vezes, de usar algumas abordagens que todo mundo faz. Você precisa ser criativa, vá testando, testa de um jeito, não deu certo, testa de um outro jeito. Então a abordagem, ela precisa ser criativa. Uma abordagem criativa, ela gera conexão. Elogio autêntico, demonstre percepção aguçada sobre a cliente. Isso daqui eu acho sensacional. O que é uma percepção aguçada? É você ter um olhar ativo.
Todas as pessoas são carentes de elogio, tá? Não adianta você falar para mim que você não gosta de ser elogiada, porque isso não é verdadeiro. Todos nós apreciamos o elogio, todos nós gostamos de ser reconhecido por algo. Isso é da natureza humana. O ser humano, ele nasce, né, com essa necessidade. E não tem problema nenhum, isso não é fragilidade. Isso faz parte da nossa natureza. Então, quando você tem, né, uma percepção aguçada, você consegue utilizar isso ao seu favor para você poder criar conexão. Como, por exemplo, você viu ali uma mulher, você vai abordá-la para poder oferecer as suas semijoias, você percebeu que ela está com óculos azul e o sapato dela é azul, tá? Então, qual que é a percepção aguçada? Você percebeu que essa mulher, ela gosta do tom, né, de cor azul. O que você vai falar? O azul combina muito bem com a sua paleta de cores. Amei o seu óculos e amei o seu sapato. Você consegue perceber que um elogio como esse pode gerar uma conexão surpreendente? Por quê? Você teve um olhar aguçado, uma percepção aguçada. Existem muitas outras maneiras de você poder fazer isso. Percebeu ali que aquela mulher tá com um brinco, aquele brinco realmente combina com o perfil dela, faça um elogio. Os elogios, eles abrem portas, os elogios criam conexões. Mas para isso você precisa desenvolver uma percepção aguçada. E isso é treino, tá? Não é algo que, sair agora do treinamento eu já tô com a minha percepção aguçada. Não, você precisa ser intencional. Eu falo muito sobre intencionalidade. O que é intencionalidade? É você agir, né, realmente com um propósito por trás daquilo. Então, a partir de hoje, o que você vai fazer? Você vai começar a observar as suas possíveis clientes e as suas clientes e tentar entender onde que eu consigo fazer um elogio sincero e que realmente, né, demonstre que a minha percepção ela está aguçada. Você começa a treinar. Quando você perceber, isso é natural, flui de maneira muito, né, assim, natural mesmo. Eu me lembro que quando eu vendia livros, eu desenvolvia essa habilidade e eu conseguia perceber pontos naquela pessoa, na casa daquela pessoa que eu visitava, que ela tinha prazer em falar sobre aquilo e fazer elogios onde eu tinha certeza que ela ficaria feliz em receber. Aquilo me ajudava tanto, às vezes era uma pessoa, às vezes não, todas as vezes que eu ia na casa de alguém, eu era desconhecido para ela e ela era desconhecida para mim. E quando eu conseguia fazer um elogio sincero, né, quando a minha percepção estava extremamente aguçada, aquilo gerava o quê? Conexão. Eu já quebrava aquela barreira do desconhecido, da desconfiança, que é o que acontece com você às vezes. Você tem medo de abordar novas pessoas porque você não sabe qual vai ser a reação dela e não existe nada melhor para você poder desarmar alguém. Quebrar essa barreira do preconceito, da falta de credibilidade, né, do fato dela não te conhecer. Não existe nada mais poderoso do que o elogio sincero. Então use isso ao seu favor, tá? O elogio ele vai fazer você viver um jogo diferente no mundo das vendas. O que eu coloquei aqui? Ó? A experiência sensorial. Isso também faz toda a diferença. Você precisa, né, fazer com que a sua cliente, ela experimente, né, a sua corrente, fazer com que ela coloque ali a sua pulseira, o brinco, o anel, ela tem que sentir aquilo, né, de uma maneira sensorial. Quando ela percebe que aquilo realmente combinou com o seu estilo, né, aquilo realmente, né, fez com que ela se sentisse mais bonita, mais desejada, mais empoderada, aumentam as chances de você vender. Então você consegue entender? Você fez um elogio sincero, criou conexão, fez ela viver uma experiência utilizando a peça que você vende, o acessório que você oferece para ela. Ela se sentiu bem, se sentiu empoderada. Você só está avançando, você só está o quê? Somando pontos para que no final, né, você alcance o seu objetivo principal, que é a venda. Eu sempre brinco, né, com as pessoas que eu treino, com as revendedoras, eu digo o seguinte: a venda é uma somatória de pontos. Você cometeu algum erro dentro do processo de vendas, ponto negativo para você. Acertou, ponto positivo. Se no final da sua apresentação, quando você chega na hora do fechamento, você teve mais pontos positivos do que negativos, a chance de você concluir aquela venda é muito grande. Então fique atenta. Tome cuidado, some pontos e não subtraia. Porque se você tiver pontos negativos, né, se eles forem maiores do que os seus pontos positivos, infelizmente você não vai alcançar o seu objetivo, tá bom? Tá fazendo sentido para vocês, gente? Vocês estão gostando do que eu tô falando? Estão conseguindo, né, entender? Tô falando de forma clara. Vai me mantendo aqui informado, que às vezes eu acabo
né, aprofundando muito, ou às vezes eu falo de uma maneira muito acelerada. Então, por favor, vá me dando feedback para que de fato eu consiga trazer um linguajar de uma maneira onde você consiga, né, captar e consiga colocar isso em prática. Eu digo nos meus treinamentos, de nada vale você vir aqui, ouvir tudo isso, não anotar e não colocar em prática no dia seguinte. A maior escola das vendas, ela acontece na prática, tá? Você precisa colocar em prática para de fato você ter resultado, tá? Ó, o pessoal tá gostando, tá tudo certo. Não, show de bola. Então vamos seguir nessa linha aí. Tudo bem, Márcia, Virgínia? Marivalda, tudo bem? A Joedna tá gostando também, que bom, gente. Então vamos lá, vamos fazer acontecer aqui, ó. Já queria outra maleta para venda. Aí sim, hein, Viviana? Viviana tá com sede, hein? Rosilene, a Rosilene tá sempre presente aqui também nos nossos treinamentos. Tenho muita curiosidade de conhecer, viu, Rosilene? Não te conheço, né? Não sei nem da sua fisionomia, mas eu sempre vejo, né, que você tá presente aqui no nosso treinamento e a gente vai criando um carinho, né, por essas pessoas. A Ene lá também tá sempre aqui comigo. Então, obrigado, viu, meninas? É uma alegria muito grande poder aí conhecê-las. Beleza, vamos lá. Qual que é o próximo passo, né, aí da nossa trilha? Descoberta de necessidade e sonhos. O que eu quero dizer com isso? Qual que é a frase que eu coloquei? A venda, ela começa quando a conversa deixa de ser sobre o produto e passa a ser sobre o quê? Sobre a vida da cliente. Gente, vocês não têm ideia do poder que existe nisso que eu tô falando. Isso daqui é muito, muito profundo, tá? Então vamos lá. Ó, conexão profunda. Esse é o primeiro passo. Descubra o que ela deseja profundamente. Tá? Você precisa descobrir o que a sua cliente ela deseja. Às vezes você está tentando vender para ela um brinco extremamente despojado e ela está procurando algo mais minimalista. Então você precisa entender de fato, né, o que essa pessoa ela está buscando. E com isso, né, você vai fazer perguntas estratégicas. As perguntas, elas fazem com que você descubra a necessidade da sua cliente. O que o vendedor faz? O vendedor, ele cura uma dor existente. A pessoa que está do outro lado, ela tem uma dor. E você, vendedora, você precisa curar essa dor. E para você poder curar, você precisa descobrir qual é. E como que você descobre? Fazendo perguntas. Bruno, traga alguns exemplos. Fulana, você gosta de brincos minimalistas ou você gosta de brincos mais despojados? Essa é uma pergunta. Fulana, você gosta mais do ouro ou você gosta mais de prata? Uma outra pergunta muito importante. Você tem o hábito de comprar semijoias com qual frequência? É uma outra pergunta muito inteligente. Fulana, você tem algum evento festivo nos próximos dias? Uma outra pergunta. Porque quando ela fala, eu vou ser madrinha de um casamento, você concorda que ali você descobre uma dor que ela tem? Porque nesse casamento ela vai querer estar empoderada, ela vai querer estar com a autoestima lá em cima, ela vai querer ter um acessório que realmente seja marcante para aquele momento. Então ali você está descobrindo uma dor e vai trazer a solução. A solução são os seus acessórios. Então as perguntas, elas servem para a gente poder realmente descobrir, né, qual é a necessidade do cliente que está do outro lado. Nós que somos vendedores, às vezes a gente tem o hábito de fazer o quê? Tem o hábito de falar muito. A gente acha que falar muito é legal, é interessante. O pessoal de antigamente falava que quem vendia muito é porque tinha lábia, né? E quem que é que tem lábia? Aquela pessoa que fala muito, aquela pessoa que tem uma conversa envolvente, persuasiva, manipuladora. Eu não concordo com isso, tá? Eu falo que os melhores vendedores que eu conheci, a maioria deles são acanhados, são introvertidos, são pessoas que têm dificuldade de comunicação, mas eles seguem as técnicas, né? E seguem o processo de vendas de maneira muito rigorosa, porque eles sabem que eles não são entusiasmados, que eles não são espontâneos, mas eles seguem o processo das vendas e tem muito resultado. E às vezes a pessoa que ela é comunicativa, que ela é sorridente, ela pula a etapa dentro do processo de vendas e acaba não alcançando resultados. E uma dessas técnicas é ouvir, é fazer pergunta de maneira pontual e ouvir a resposta da sua cliente, porque ali você está o quê? Está munindo, né, de informações que serão importantes para você poder alcançar a sua venda. Porque existe uma diferença muito grande, tá, meninas? A gente tem que se conectar com a pessoa que está do outro lado, mas não misture. Você não tá ali para fazer amizade, você não tá ali para contar fofoca, você não tá ali para poder falar de Lula, não tá ali para falar de Bolsonaro, você está ali para vender.
tá? A sua intencionalidade, ela tem que estar muito aguçada nesse momento. Ser intencional. Não que dentro dessa sua intencionalidade você não vai falar de Lula, você não vai falar de Bolsonaro, você não vai fazer uma fofoca, não é isso que eu tô falando. Mas você tem que usar isso na hora certa. Ou seja, se essa sua cliente ela gosta de falar do Lula e do Bolsonaro, você vai falar com ela sobre o Lula e o Bolsonaro para poder criar conexão. Então, isso é intencionalidade. Descobriu o que a pessoa gosta, descobriu qual é o hobby daquela pessoa, fale sobre isso por um tempo. Ganhou a confiança, gerou credibilidade, já vá para o seu objetivo, que é poder apresentar o seu acessório para ela e no final alcançar a venda. Tá bom, gente? Perguntas estratégicas, fundamental. Mapeamento de desejos. O que é mapeamento de desejos? Conduza, né, uma trilha de descobertas. Você precisa realmente descobrir quais são os desejos da sua cliente. Vou bater mais uma vez nessa tecla. O que é, né, descobrir quais são os desejos da sua cliente? Você precisa saber o que ela gosta de usar. Faça um estudo antes. Eu sempre digo isso. Separe um dia para você poder, né, estudar. Você tem que o que o pessoal fala? Quando você começa a investigar, stalkear. Você vai stalkear a vida da sua possível cliente. O que é isso? Você vai entrar no Instagram dela com um olhar aguçado, tá? Para ver qual peça que ela mais usa, se ela usa mais ouro, se ela usa mais prata. Você vai perceber ali se ela usa brincos menores, se ela gosta de coisas mais despojadas. Então ali você forma a identidade. Ali você já consegue descobrir quais são os desejos que a sua cliente tem. Qual que é o próximo passo? É você olhar no seu mostruário e perceber quais são as peças que combinam com aquela mulher. E quando você for visitá-la, você já está mais confiante, você já estudou sobre aquela pessoa. E quando você apresentar as peças, falar, ó, fulano, essa peça tem a sua cara. Olha essa peça. Você entende que legal que é isso? Porque você está indo direto na dor dela, você está indo direto no desejo dela. Quantos vendedores fazem isso? A minoria. Vou falar para você que quem está me ouvindo aqui, talvez uma ou duas pessoas só que façam. Você não fazia, você vai começar a fazer a partir de hoje, porque agora você está tendo acesso a esse conhecimento. E meninas, quem está falando isso para vocês é alguém que de verdade começou vendendo com 8 anos de idade. Eu comecei a vender quando eu tinha 8 anos de idade. Eu me recordo que quando eu tinha essa idade, eu cheguei até o meu pai. Eu sou natural de Minas, a minha cidade é Camanducaia. Não sei se tem mineiros aqui, se tiverem, top, show de bola. Eu sou criado numa cidade com um pouco mais ali de 15 mil habitantes. E certa vez eu cheguei no meu pai e falei, ô pai, me dá um dinheiro. E a resposta que o meu pai me deu mudou toda a minha trajetória. Meu pai falou, Bruno, se você quer dinheiro, vá trabalhar. E eu digo que naquele dia nasceu um vendedor. Eu comecei a vender geladinho de porta em porta. Depois eu vendi salgado, vendi alface, vendi canudo de doce de leite. E foi uma experiência maravilhosa para minha vida, porque eu descobri o poder das vendas. Lógico que de maneira inconsciente, né? Porque quando nós temos ali uma pouca idade, você não pensa, né? Nossa, a venda está sendo importante para mim. Não. Você consegue perceber o poder que ela está trazendo para você. Ou seja, saí de casa, vendi uma mercadoria, voltei com dinheiro, consigo comprar uma camiseta, consigo comprar um tênis. Você vai pegando gosto por aquilo. Então, quem está falando isso para vocês é alguém que aprendeu a vender, que não nasceu com talento. Pelo contrário, alguém que tinha tudo para poder dar errado. Eu sempre fui um improvável. E por saber as minhas limitações, eu comecei a buscar conhecimento. Eu comecei a ler livros, eu comecei a fazer cursos. Bruno, você teve algum incentivo? Nunca. Eu nunca vi o meu pai lendo, nunca vi a minha mãe lendo. Não fui incentivado por eles. Ó, Bruno, você precisa fazer um curso. Não, eu entendi a minha limitação e comecei a buscar conhecimento. Você é apaixonado por ler, Bruno? Não sou. Por que eu leio? Porque eu sei que é necessário. Então eu comecei a ler 5 minutos, depois eu comecei a ler 10 minutos, meia hora, tem dia que eu leio 1 hora. Então depende. Isso você vai pegando gosto, você vai criando hábitos na sua vida. E o conhecimento é um deles. Se você quiser viver alguma coisa diferente, se você quer fazer com que, né, uma família rica saia de você, você precisa buscar conhecimento. Esse é um dos pilares para de fato nós alcançarmos aí a nossa realização. Isso é muito importante. Então vamos lá. Qual que é o próximo? A ponte, é a criação de desejo emocional. O que é isso, Bruno? Vamos usar um cenário aqui para vocês entenderem. Imagine essa peça, vamos usar aqui o casamento. A gente falou da mulher, né, que ela vai ser madrinha de um casamento. Então o que é criar um cenário emocional? Fulana, imagine essa peça, né, no dia do casamento, quando todos os olhares estarão em você.
Você entendeu? Você vai fazer ela imaginar aquela situação. Imagine, fulana, você entrando ali como madrinha e todas as pessoas olhando pra você como uma mulher empoderada, com esse acessório lindo, porque vocês são mulheres, vocês sabem mais do que eu. Às vezes a mulher, ela nem se arruma pro homem, né? Ela se arruma pra outra mulher. Ou seja, a gente tem que usar isso ao nosso favor. Você tem que fazer com que ela visualize aquela cena. Que você imagine junto com ela, você crie, né, esse filme na cabeça dela, que ela se sinta empoderada, que ela se sinta, né, com a autoestima lá em cima, se sinta confiante. Então isso é criar cenários emocionais. E existem várias situações onde você consegue utilizar isso ao seu favor, tá? Você precisa usar isso ao seu favor. Eu coloquei aqui storytelling. Conte histórias reais de clientes que tiveram momentos inesquecíveis com as peças. Aqui entra mais uma vez a intencionalidade. O que é a intencionalidade dentro do storytelling? Storytelling é a habilidade de contar histórias. Histórias conectam. O ser humano, ele é Maria vai com as outras. Quando você conta a história de uma outra pessoa que teve sucesso com algo, quando você conta a história de uma mulher que usou uma semijoia tua e realmente, né, gerou ali um impacto onde ela estava, e você conta essa história para uma outra mulher, ela também quer viver aquilo. Então você precisa usar isso ao seu favor. E para você ter essa história dentro do seu repertório, você precisa ser intencional. Lembra dessa cliente que a gente está falando, que ela ia ser madrinha de casamento? Você fez ela imaginar aqui aquela situação. Quando, né, terminar aquele casamento, uns dias depois você pergunta para ela: e aí, fulana, como que foi? O pessoal falou do seu colar, falou do seu brinco, como que foi a percepção das outras mulheres? Aí ela vai te falar: nossa, você não tem ideia. Pelo menos umas 10 mulheres vieram me perguntar onde eu tinha comprado esse colar e esse brinco, porque tava lindo demais. Olha que storytelling para você poder contar. Quando você estiver oferecendo para uma outra cliente, você vai falar para ela: fulana, eu tenho uma cliente que ela foi convidada para ser madrinha, ela comprou de mim um brinco e um colar, ela parou o casamento. A mulherada fez fila para perguntar para ela onde que ela tinha comprado aquele brinco e aquele colar. Storytelling é isso, gente. Storytelling é você contar histórias para poder convencer. Então use isso ao seu favor. Isso tá ligado também com conexão emocional. Tem tudo a ver com essa ponte que a gente está falando, que é a criação de desejo emocional. Ó, tô vendo a Karina aqui, podiam ter a opção de mandar peças com numeração diferente. Deixa eu dar uma ideia para você, Karina. Aproveite esse momento para você poder aprender. Use a sua energia para você realmente trocar experiências que sejam valiosas. Nós aqui da Munhá, a gente dá o nosso melhor para entregar para você tudo o que está ao nosso alcance. A gente nunca vai conseguir agradar todas vocês. Então seja grata por essa oportunidade e faça dessa oportunidade uma mudança de rota na sua história. E esse momento aqui do treinamento não é um momento para a gente poder tirar a concentração de uma outra pessoa com algo que não vai agregar, tá? Mas saiba, nós estamos aqui para poder te ouvir. Tem alguma queixa, tem algum feedback? Nos mande mensagem. Pode ter certeza que o nosso time de especialistas vai estar analisando isso daí. E se fizer sentido, não tenha dúvidas que nós temos, né, o coração aberto para poder aprender, ouvir e mudar a rota. Mas eu peço para vocês, por favor, eu estou entregando o meu melhor aqui. E eu quero que vocês me ajudem. Usem esse momento para poder comentar sobre o treinamento, para trazer alguma dica, para realmente trazer algo que agregue. Não vamos gastar esse tempo, né, com coisas desnecessárias, tá bom? Entenda aí, viu, Karina? Não tô falando para poder te criticar de jeito nenhum. É só uma dica aí, uma sugestão mesmo, tá bom, gente? Vamos lá. Então, o que eu falo de emoção? Quais são as emoções que você consegue utilizar ao seu favor? Segurança, quando você consegue transmitir segurança, né, para sua cliente, isso faz toda a diferença também. Quando você consegue, né, gerar emoção, qual que é a emoção? A emoção da autoestima, da elegância, do poder. A mulher que está do outro lado, ela tem que acessar essas emoções. A partir do momento que ela acessa essa emoção, você aumenta as chances de conseguir aquela venda, tá bom? Então vamos lá, qual que é o próximo? É o castelo, é a apresentação encantadora. Ô, Ramon, eu acho que é alguma alteração que você está fazendo no slide, olha como que tá ficando.
Não, mas pode deixar, mas só para poder ficar atento aí. Beleza, gente? Ó, apresentação encantadora. O que é isso daqui, ó? Encantamento sensorial, que é o que a gente falou, tá? Isso é muito importante. Fale sobre o toque, o brilho, a durabilidade. Isso é o encanto sensorial. O encanto é emocional, é contar uma história. Você precisa contar uma história sobre aquela peça. Isso é bem bacana também. Quebra de objeções, você precisa quebrar objeções, encanto visual, deixa o cliente experimentar a peça. Então a gente está aprofundando um pouquinho o quê? Está aprofundando um pouquinho todas essas técnicas que a gente trouxe. Agora a coroação. Qual que é a coroação? Que é o próximo slide aí. É o fechamento e a fidelização. Eu sempre digo que nessa parte aqui muitas mulheres acabam se perdendo. Muitas mulheres que chegam nessa etapa, elas acabam sentindo insegurança. O fechamento é o ponto máximo, né, de um processo de vendas. Não adianta nada você criar conexão, você apresentar o seu produto de uma maneira incrível, descobrir a necessidade da sua cliente e não chegar no fechamento com segurança e não fazer o fechamento na hora certa. Fechamento é time. Se você faz depois do tempo, você perde a venda. Se você faz antes do tempo, você também perde a venda. Então você tem que começar a entender qual é a hora certa de fazer o fechamento. Eu já trouxe algumas dicas aqui, vou repeti-las. A cliente, ela começa a dar sinais para você de que ela já comprou aquela peça. Por exemplo, quando ela fala, nossa, esse brinco combina muito com o vestido que eu tenho. Já é um sinal claro de que ela comprou aquela peça. Você já precisa avançar para o fechamento. Quando ela fala, fulana, tem garantia essa peça? É uma outra, né, indicação de que ela está dando sinais de que ela já comprou aquela peça. Quando ela pergunta para você, você tem mais opções nesse formato? É um outro sinal. Quando ela pega aquela peça e não devolve para o mostruário, ela fica olhando muito para aquela peça, isso também é sinal de que ela está pronta para poder comprar. E você não pode perder o time, porque venda é emoção. Quando você consegue perceber isso daí, você chega no fechamento, né, na hora certa. Tá? Então lembre-se, o fechamento ele é muito importante. E mais do que isso, você precisa surpreender no fechamento. O que eu coloquei aqui? Ó? Ofereça embalagem diferenciada, escreva um bilhetinho para sua cliente. Você precisa surpreender. O vendedor de excelência, ele é criativo. E hoje nós temos a internet a nosso favor, né? Você entra ali no YouTube, você consegue descobrir várias estratégias. Você entra ali no ChatGPT, não sei quantos aqui que usam o ChatGPT, mas você coloca ali, ó, me traga ideias de como surpreender uma cliente, né, na hora do fechamento de venda de semijoia. Vai trazer um monte de opções para você. Então, surpreenda. O que eu coloquei aqui? Ó? Coroação da venda. Gostaria de saber como podemos deixar essa experiência ainda mais especial. Como que você consegue, né, fazer esse estudo e essa análise? Faça essa pergunta para você como cliente. O que te surpreenderia? O que te surpreender é o que você vai ter que fazer para surpreender a sua cliente. É simples assim. Só que às vezes a gente só faz o básico. O básico dá certo? Dá. Mas quando você vai além do básico, você surpreende, você encanta. E o que é o objetivo desse nosso treinamento hoje? É falar sobre encantamento, é falar sobre fidelização. E todas as vezes que você surpreende, você fideliza. E você consegue uma defensora da sua marca. O que é defensora, Bruno? É uma pessoa que vai falar bem de você para todas as outras. É uma mulher que, de fato, vai propagar o seu negócio sem ganhar nada por isso. Você tem uma fiel escudeira, pelo fato de você ter encantado essa cliente, do começo ao fim. O que a gente fez hoje aqui? Hoje a gente trouxe a jornada, tá? A gente trouxe a jornada da semijoia. O que você precisa fazer do começo ao fim para, de fato, você ter resultado revendendo semijoias, tá? Fidelização. Dê um brinde para essa pessoa, mande mensagem surpresa para ela. Você precisa encantar de alguma maneira. Porque, de fato, meninas, quando você consegue, né, fazer um pós-venda impecável, essa pessoa ela não se esquece de você. Quando você faz um pós-venda que encanta, que a maioria das pessoas não fazem, você consegue se recordar de qual foi a última empresa que você comprou algo dela e ela fez um pós-venda? Ela te mandou uma mensagem perguntando para você o que você achou da experiência, perguntando como você está. Ninguém faz isso. Ninguém. Se você fizer, vai ser um grande diferencial teu.
faça, saia da zona de conforto. Se você quer viver o extraordinário, esse é o caminho. Como eu já disse para vocês e repito, essa live, esse nosso bate-papo tá valendo R$500 em Semijoias. Daqui a pouco eu vou falar qual é o exercício que você precisa aplicar, tá? Qual é o exercício para você poder estar concorrendo a R$500 em Semijoias. Meninas, esse foi o nosso treinamento de hoje. Eu gostaria de finalizar falando algo muito especial para vocês. Talvez, né, eu esteja falando aqui com mulheres que encaram as semijoias realmente como, né, um processo importante da vida. Outras estão aqui porque encaram as semijoias apenas como uma renda complementar. Mas eu quero deixar um recado para você. As semijoias, elas podem mudar a sua história. As semijoias, elas podem fazer com que, através da sua vida, muitas outras vidas sejam transformadas. Tanto das suas clientes, porque a semijoia você está vendendo não é apenas um acessório, você está entregando autoestima para a pessoa que está do outro lado. Você está levando empoderamento. Às vezes, a gente está falando com uma mulher, né, que está com autoestima baixa, que ela já não se sente mais bonita, uma mulher que não tem esse cuidado, e às vezes um brinco, né, muda toda a visão daquela mulher, ela se olha para o espelho, ela se sente mais confiante. Às vezes você vende uma semijoia para uma mulher que acabou de sair de um relacionamento e tá, né, ali com os sentimentos, né, aflorados, aí você coloca nela ali um colar maravilhoso, ela olha no espelho e ela volta a sentir confiança nela. Então, a oportunidade que você tem de revender semijoias é sobre transformar a vida dessa pessoa e é também sobre transformar a sua vida. E eu digo uma frase aqui que é a seguinte: a venda, ela tem o poder de transformar improváveis em pessoas extraordinárias. Então, a partir do momento que você dominar a habilidade de vender, você vai conseguir mudar o status. Talvez eu estou falando com muitas mulheres aqui que elas são improváveis, né? Que talvez o marido não acredita mais em você, a sua família não deposita mais crédito em você, ou talvez até você já não acredita mais, né? Que você pode, aqueles sonhos que você tinha, talvez você está achando que você não consegue mais realizar. Mas eu quero te trazer esse recado. A venda, ela tem esse poder de fazer com que você saia desse status de improvável, desse status de incrédula, desse status de não pertencimento, para poder viver coisas extraordinárias. A venda tem esse poder. Vender, na minha visão, é a melhor profissão do mundo. Ela não te limita. Você consegue se sentir bem, você consegue se sentir ativa, você consegue transformar vidas e você consegue transformar a vida da sua família. Porque eu sei que existem muitas pessoas que confiam também em você. Existem pessoas que estão esperando que você prospere, que você de fato, né, consiga alcançar coisas, e através dessas coisas que você alcançar, você vai conseguir ser um canal na vida delas. Talvez eu estou falando com uma mãe que tem um filho de 3 anos, de 4 anos, não sei, mas o seu filho, ele tem uma expectativa muito grande em você, você não pode frustrá-lo. Mas você precisa fazer a sua parte, você precisa se entregar. Você precisa usar o seu tempo para poder buscar conhecimento. Venda não é dom, venda é processo. Você precisa fazer a sua parte. A própria Bíblia diz que o ser humano, ele perece por falta de conhecimento. O que esse versículo bíblico ele quer dizer? Ele diz o seguinte, que o ser humano ele sofre porque ele não tem conhecimento, porque ele não busca conhecimento. Por que as pessoas, muitas, não dão certo nas vendas? Porque não buscam conhecimento. Por que muitas pessoas não dão certo num casamento? Porque não buscam conhecimento sobre relacionamento. Por que muitas pessoas abrem negócios e fecham? Porque não buscam conhecimento. O conhecimento, ele liberta. Você precisa fazer a sua parte e precisa trabalhar muito, precisa se entregar para, de fato, você alcançar o que você deseja. E lembre-se, você vai passar por aflição. Você vai passar por dias difíceis, você vai sofrer, isso é fato, você vai ter decepções nessa sua jornada. Eu tenho isso, grandes empresários, multimilionários passam por isso, com você não vai ser diferente. Só que você precisa saber lidar com isso. Você tem que entender que tudo que acontece na sua vida, e talvez eu estou falando com uma mulher aqui hoje, que ela está passando por um momento extremamente delicado. É isso, é com você mesmo que eu estou falando. Tenho certeza que você está passando por um momento difícil e às vezes você não sabe nem por que caminho você vai seguir, né? Fica calma, vai dar tudo certo. Tenha calma, respeite o tempo. Eu aprendi essa semana com um amigo e eu também estava passando por um momento difícil. Eu fui surpreendido com uma notificação trabalhista de uma pessoa que trabalhou comigo há muitos anos atrás.
E fiquei muito triste com aquilo, decepcionado, porque foi uma pessoa que eu cuidei, foi uma pessoa que eu ajudei e fui apunhalado pelas costas. Aí o meu amigo me disse o seguinte, falou, Bruno, um dia pode, 2 dias não. E ele me explicou isso. E foi muito marcante, eu gostaria de compartilhar com vocês. Aconteceu alguma coisa na sua vida que te machucou? Aconteceu alguma coisa na sua vida que tem te machucado? Um dia você pode, 2 não. Bruno, como assim? Um dia você pode sofrer, um dia você pode refletir na vida, mas 2 dias não. Quando você começa a levar isso para o seu coração e não buscar soluções para poder resolver, às vezes um problema que ele é pequeno, ele vai se transformando em um monstro. Aí você não consegue mais reverter a situação. Então, no primeiro dia, já sofreu, ou eu estou falando com alguém aqui que já está sofrendo há muito tempo, já está bom. Tá? A partir de agora, o que você vai fazer? Você vai ter que buscar uma solução para poder resolver esse problema. E assumir responsabilidades. Onde foi que eu errei? Porque você também tem culpa no cartório, tá? Essa pessoa que entrou com um processo contra mim, eu tenho culpa no cartório? Também tenho, e assumi a minha responsabilidade. Errei nisso, confiei em quem eu não poderia confiar, fiz isso que eu não deveria ter feito, assume a responsabilidade. Quando você assume a responsabilidade e não terceiriza, aquilo fica leve e busque soluções. Quais são as soluções que eu tenho para poder resolver esse problema? Ah, tenho essa, essa. Então tá, então vai em busca dessas soluções para você poder resolver o seu problema. Quando você faz isso, você começa a ter uma mente leve. Você começa o quê? A colocar para fora esse sentimento ruim. Agora, quando você fica acumulando, aí vem transtorno emocional, ansiedade, depressão, insônia, pânico. Não vale a pena, não vale a pena. Você precisa se tornar uma especialista em resolver problemas. Não tenha medo dos problemas, porque eles nunca vão deixar de existir. E quanto maior você for, quanto mais resultados você tiver, mais problemas você vai ter para resolver. Você acha que um multimilionário hoje ele tem mais problemas para resolver do que você? É fato. Quanto mais oportunidades você vai tendo, quanto mais coisas grandes você vai vivendo, mais problemas você vai ter para resolver e maiores serão eles. Então aprenda a se adaptar com os pequenos problemas que você tem, que talvez para você sejam grandes, tá? Talvez sejam grandes, mas você tem que encará-los como pequenos, porque se você quiser viver coisa grande, você vai precisar aprender a ser uma especialista em resolver problemas, tá bom, gente? Isso não estava dentro do script, mas eu senti no meu coração de trazer essa mensagem aqui para vocês. E lembrem-se do que eu disse, a venda ela tem o poder de reescrever a sua história. As semijoias elas têm o poder de fazer com que você transforme a vida de outras mulheres e também transforme a sua vida. Nós estamos juntos, na terça-feira que vem nós temos mais um encontro, na quinta que vem nós temos mais um encontro, mas para você concorrer a R$500 em semijoias, o que você vai precisar fazer? A gente vai encerrar essa live, tá? Em 5 minutinhos, no máximo, ela já vai estar ali no nosso feed e eu quero que você vá lá e comente qual foi o principal aprendizado que você teve comigo, tá? Então você vai falar, o principal aprendizado que eu tive hoje com o Bruno foi tal, tá? Eu quero ler todos os comentários hoje, tá? E eu vou escolher o melhor comentário. Aquele comentário que mais tocar o meu coração é a pessoa que vai ganhar os R$500 em semijoias, tá bom, gente? Tamo junto, que Deus abençoe a vida de vocês. Não se esqueça, vender tem o poder de transformar pessoas improváveis em pessoas extraordinárias. Um grande abraço e até terça-feira.